para todos os públicos. Boa tarde, meus alunos queridos. Estavam com saudades da professora Luana, não estava? Então, eu estou aqui mais uma vez com vocês. Né? Estive aí com vocês no início não, lá pelo mês de maio, junho, iniciando as aulas do ano letivo do 6º ano. E aí me ausentei, mas estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos. Só que agora estão aí promovidos, passaram de ano, parabéns para vocês. Espero que tenham feito todas as atividades passadas. E aí a gente vai começar mesmo de fato com os assuntos do 7º ano, tá bom? Então, toda vez que a gente precisar revisar um conteúdo lá do 6º, que vocês não viram ou vocês não lembram muito bem, a gente vai fazer essa revisão aqui junto com o conteúdo já desse ano, tá bem? Não precisa desespero, não precisa agonia, pressa, vexame, vai dar tudo certo, tá bom? E qualquer dúvida, vocês têm meu contato, podem perguntar, vocês podem tirar as dúvidas comigo, tá certo? Pode me procurar mais pela noite, que eu poderei responder as mensagens de vocês. Mas nós vamos iniciar a nossa aula. Como vocês já me conhecem, deixa eu reapresentar-me, né? Sou a professora Luana Oliveira e nós estaremos aqui com a nossa disciplina amada, desejada, idolatrada, salve, salve, matemática, tá bom? Então vamos lá, o que nós vamos iniciar logo assim, pegando com tudo aí com vocês? Nós vamos ver o quê? Os números inteiros. Como que nós vamos começar? Vendo um pouquinho do contexto histórico desses números, a definição e alguns exemplos, onde nós os vemos na nossa vida, no nosso cotidiano, a reta numérica e algumas significações que nós vamos ter dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Estão preparados para iniciar nossa aula? Estão com saudades de estudar? Eu estou com saudade de todos vocês, tá bom? Vamos lá. Então, também vou começar com essa frase que eu já deixei para vocês uma vez, mas como eu falo sempre que aluno tem amnésia constante, vou repetir, tá? A matemática é o alfabeto a qual Deus criou o mundo. Então, vocês que não são muito chegados assim, na minha disciplina, não sei por que discriminação, ela é tão amada, tão desejada, ama vocês, tá? Ela está presente no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós nos colocamos, nós temos luxo, nós temos um pouquinho de conforto, nós temos o celular, a televisão, meios de transporte, graças a um pensamento matemático por trás disso. Então, se você gosta daquele videogame, é por causa de um cidadão ou cidadã matemática que primeiro pensou, executou um programa, e aí também outros que foram entrando, físicos, químicos, que sejam, mas nós temos um pensamento matemático inicial para dar origem a todos esses suportes que nós temos hoje, tá bom? Então vamos observar. Eu tenho certeza que vocês já observaram números como estes que vão aparecer aqui na nossa imagem. Primeiro, está ali um menino e uma menina que devem estar no aniversário e eles estão reportando ali a idade, né? Um tem 7, o outro tem 6 ou 5 anos, não estou dando de ver muito bem, mas números simples, né? Normais, naturais, que vocês já até estudaram no ano passado, números naturais, mas a gente vai dar uma revisãozinha. Já na segunda imagem, olha esses números que aparecem. Gente, essa fonte aqui é um pouco antiga, né? Onde que hoje uma lata de leite ninho custa R$ 7,99, né? Isso daqui era uma ilusão, era, aliás, uma realidade que nós queríamos agora de volta. Mas são dados um pouquinho de alguns anos atrás, mas é só para trazer a vocês a questão da utilização de alguns números. E o que esses números já têm de diferente da primeira imagem? O que vocês acham que tem de diferente? Ó, a primeira imagem fala do aniversário, certo? Estão falando ali entre eles das suas idades. A segunda imagem já traz alguns preços de alguns produtos. E o que vocês notaram já de diferente? Nessa segunda imagem, que eu tenho certeza que vocês sacaram isso, porque vocês são inteligentes, nós temos números com vírgula,
certo? E na primeira nós temos não aparece números com vírgula. Continuando, a terceira imagem. Ô, gente, que derrota quando acontece isso, né? Aqui nós temos o quê? Uma pessoa fazendo uma conta, e aí ela deduziu que esse mês, ou por causa desse orçamento, ela vai ter uma perda muito grande. Ela vai ter um déficit lá, vai estar devendo a alguém. Então, ela vai ficar no negativo, vai ficar lá no vermelho. Então, é mais ou menos aqui nessa situação que nós vamos começar hoje estudando os números inteiros, tá bom? E a última imagem fala aqui um pouco da questão, nós temos aqui em Porto Alegre as previsões das temperaturas de Porto Alegre. E vocês podem observar aqui que nós temos no meio desses números também positivos, negativos, porcentagens. O que eu quero trazer para vocês com esse sentido? Eu quero dizer para vocês o seguinte, olhem para cá. Quando a gente somava, vamos somar aqui 2 mais 3 dá quanto? 5. Muito bem. Quando eu faço 2 vezes 3, vai dar quanto? 6. Ótimo. Estão bons aí em tabuada ainda, né? E agora, quando eu faço isso? 2 menos 3. Como que eu resolveria isso? Tá? Então, só com os números naturais, que são os números positivos, que vocês já estudaram no ano passado, os números positivos, inteiros, né? Que depois da vírgula só tem 0, que se for uma fração, quando dividida é exato, eles dava para somar todos os números, dava para multiplicar, nós íamos encontrar um número natural também, mas na hora de fazer uma subtração, acontecia algo que eu não conseguia responder com os números que eu já tinha. Então, teve que surgir outro conjunto matemático, teve que surgir outros números para poder representar situações do nosso dia a dia que os naturais não davam mais conta. Tá? Então, se eu responder isso daqui, que vocês vão aprender comigo como resolver, vai dar o quê? Menos 1. Tá? E menos 1 é um número natural? Não. Menos 1 vai ser o quê? Um número que agora vocês vão aprender, ó, ele vai ser um número inteiro. Tá? Ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. E quem faz parte desse conjunto? Vamos lá. Tá? Conjunto dos números inteiros ou conjunto Z. E aí eu vou fazer logo a primeira explicação aqui. Por que Z? Há duas explicações por que Z. Porque vocês devem perguntar assim, inteiros deveria ser a letra I para representar, né? Natural é o N, inteiro deveria ser o I. Mas a letra que representa o conjunto dos números inteiros é a letra Z. Tá? E por quê? Nós temos, como eu disse, duas explicações. Na realidade, queridos, N, Z, Q, I, R, estou adiantando aí os assuntos, os outros conjuntos, eles nem são letras na realidade de fato, são símbolos que nós contamos ou falamos geralmente letra Z, letra N, letra I, mas são símbolos que representam esses conjuntos numéricos. Tá? Mas por que foi a letra Z? Nós temos duas explicações. Tem por causa deste cidadão aqui e tem também por causa desse daqui, que é simplesmente o Z, fala ZHL, tá? Então, primeiro, já ouvi de alguns professores, de alguns mestres, de algumas outras colocações, professores, doutores e mestres, que há uma explicação no sentido de que Z, porque veio em homenagem ao matemático Zirhal, alemão, que criou ou que aprofundou os conhecimentos sobre esse conjunto. E a outra explicação é que vem também da palavra alemão, tá? Esse daqui que eu não vou pronunciar corretamente, eu ainda não sei alemão, mas Zahl, que significa número. Tá? Então, nós temos essas duas explicações. Mas o que a gente sabe é que os primeiros vamos dizer, estudo sobre o conjunto dos números inteiros veio realmente da Alemanha, tá? Então veio de lá essa questão. Outro importante, na história, quando eles não tinham essa representação, não tinham os números ainda, só trocavam, né, ainda seus objetos, não tinha essa questão de conjunto Z, eles faziam isso. A pessoa ia comprar, se ela estava pagando, eles representavam com um
caneta ou com uma tinta preta. Se a pessoa ia comprar, mas não pagava, elas anotavam com tinta vermelha, tá? E aí surgiu essa expressão que a gente usa até hoje, estou no vermelho, estou quebrado, estou devendo, tá? Devido a esse fato da história, tá bom? Estar no vermelho é estar devendo, é estar em débito, é estar devendo a alguém algo do tipo que você pegou emprestado ou que comprou e não pagou, tá bom? Então, o conjunto Z, quem faz parte desse conjunto? Vocês também podem acompanhar, tá, meus queridos, no livro de vocês, na página 10 até a página 17, tá aí toda a explicação também dessas aulas que eu estou ministrando aqui para vocês, tá bom? Vocês podem fazer o acompanhamento também pelo livro, da página 10 à página 17. E quem faz parte desse conjunto? Todos os números inteiros, tá? Positivos e negativos e o zero. Professor, por que inteiro? Aquela mesma questão que eu já expliquei dos naturais. Não pode ser um número com vírgula, não pode ser um número fracionário, tá? E aqui nós vamos entrar o que é que não tinha nos naturais. Vai entrar agora os números negativos, tá bom? Então, como que vai se comportar a reta numérica dos inteiros? Vamos logo analisar. Depois eu volto para cá. Deixa eu só ir para a reta numérica logo dos inteiros, tá bom? Então, a reta numérica dos inteiros, ela vai se comportar dessa maneira que vocês estão vendo ali no slide. Bem no centro, nós vamos ter quem? O zero, que é a nossa origem, que é o ponto neutro. Quando eu falo assim, se eu falar só assim, os números inteiros são todos os números positivos e negativos, e eu termino a minha fala aqui, está errado, tá? Porque o zero está presente, mas o zero ele não é positivo e nem negativo, tá? Zero é par, mas ele não é positivo e nem negativo, tá? Então, quem faz parte desse conjunto dos números inteiros? Todos os números inteiros, tá? Que não pode ser fração, não pode ser decimal, não pode ser quebrado. Vai ser o quê? Todos os números positivos e negativos, incluindo o zero. Então, vocês têm que falar ainda com o zero presente. Agora, em que situações nós vamos utilizar também os números inteiros? Vamos só voltar aqui, tá? Isso daqui é importante. E vocês vão ver muito isso no livro de vocês, tá? Que são colocações importantes. Por exemplo, eu falo várias informações e eu peço para vocês me representarem essas informações com números positivos ou negativos, tá? Ou simplesmente o zero também, que não é positivo nem negativo. Quando que eu vou saber que se trata de uma sentença positiva, de uma sentença neutra ou nula, que é o zero, ou de uma sentença negativa? Aqui tem algumas, ou praticamente todas, as sentenças que os livros sempre abordam do 7º ano para vocês. Primeira, depósito. Tá? Você já ouviu falar nessa expressão depósito? Você já ouviu seu pai ou sua mãe ou algum familiar, ou você foi ao banco fazer um depósito para os seus pais? Então, o que é depositar? É você colocar dinheiro na sua conta, é você pegar um valor e você depositar, adicionar à sua conta. Isso é positivo ou negativo? Positivo, certo? Então, quando eu falo, Ana realizou um depósito de R$200. Como é que eu vou representar esse número 200? Se eu disse que ela fez um depósito, então esse 200, ele vai ser representado o quê? Positivo, tá bom? Então isso é importante, para quando eu falar também em situações. Ah, Ítalo aqui, estava lá na conta dele, nossa, conta de Ítalo começou bem no ano, começou bem no mês. Está lá 2.000, não, 2.000 é muito pouco, vai botar 5.000. Está lá 5.000, aí ele foi lá e descontaram, tiraram da conta dele 2.000, tiraram mais 1.000, tiraram mais outro, pegou o limite dele e lá ele ficou negativo. Quando eu disser para vocês quanto o Ítalo ficou, vocês têm que saber que depósito é mais, tem que saber que saque é menos, vocês têm que saber juros, que também é retirado. Então, tudo isso é importante saber se é positivo ou negativo, tá? Então, depósito é positivo. Próxima, altitude. Então, nós temos o nível do mar, que funciona como ponto zero, tá? E nós vamos, eu percorri, eu fiz uma trilha, eu fiz uma escalada de 200 metros de altitude, tá? Então, você está o quê? Subindo. Então, altitude, tem a altitude
para cima e tem a altitude para baixo, tá? Só que a altitude para baixo, ela recebe um nome específico, que é o que a gente vai ver lá nos negativos, que é a profundidade. Mas também eu posso dizer altitude e altitude. Mas a altitude para baixo a gente também pode chamar de profundidade, tá? Então vamos lá ao próximo. Altitude, já falei, andares. Quem aqui já andou de elevador? Eu já andei, ó. Quem aí já andou? Nossa, pegou um elevador, andei, né? Trafeguei pelo elevador, tá? Então, quando a gente entra no elevador e vê os andares, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eles também vão representar o que? Números positivos, tá? Próximo, anos depois de Cristo. Nós estamos em que ano? 2021, depois de Cristo. Então, 2021 é representado positivamente, tá? Próximo, saldo positivo. Ah, minha conta está com saldo positivo. Que pena que não está, mas para quem está, meus parabéns, tá? Então, saldo positivo quer dizer que você tem dinheiro na sua conta, que você sabe administrar seus bens certinho, e aí você conseguiu manter ali um ponto positivo na sua conta. O que mais? Superávit. Isso é muito utilizado também pelos professores de geografia, história, né? Mais geografia, quando vão falar a questão financeira do Brasil, de algum país, quando ele fala, teve um superávit esse ano, ou seja, fechou o ano positivo o Brasil. Então, ele está com saldo, está com dinheiro lá na conta. Então, o superávit de exportações ou importações, a balança comercial. Então, nosso colega aqui, Kleber, sabe explicar mais essa questão, não vou me aprofundar. Vocês vão ver também com o professor de geografia. Próximo, crédito. Quero um crédito no banco. Fui lá, pedi um crédito. Então, eu pedi um dinheiro. Esse dinheiro ele vai ser também o quê? Positivo. Só que, ao mesmo tempo, ele também vai se tornar negativo, porque você vai estar devendo ao banco ou devendo a alguém que lhe emprestou, tá bom? Próximo, acertos numa prova. Acertei 10 questões. Acertou as 10, então nota 10. Positiva. Próximo, ganhar. Ganhei tantos pontos, positivo. Próximo, temperaturas acima de zero. Nossa, aqui em Rosário bateu os 32 graus. Então, temperatura acima de zero, tá aqui o zero, temperaturas acima de zero são consideradas o quê? Positivas, tá certo? Agora vamos ver as neutras, rapidamente aqui. As neutras, ou também conhecido como ponto zero, o nível do mar, como eu já falei, né? Você entra num hotel e ali você está no térreo ou está no saguão do hotel, né? Você está no saguão do hotel, que é o térreo aqui. Então, isso ali funciona para você como ponto zero, tá? Matematicamente falando. Estou aqui, entrei no hotel, estou aqui no saguão, na recepção, ali é o ponto zero. Se você vai pegar um elevador, vai para o primeiro andar, é o quê? Positivo. Segundo andar, o quê? Positivo. Terceiro, positivo, tá? Próximo. Nascimento de Cristo marca o ponto zero na nossa história e na matemática também. E a origem, que é representado, como a gente viu ali, pelo ponto zero. Agora os negativos, rapidinho. Gente, nunca esqueço disso. Uma vez eu estava na 4ª série, não faz muito tempo, tá? Poucos anos, e eu errei uma questão por causa disso. Hoje, gente, errei uma questão de matemática e tirei 9, fiquei tão triste. Tá? Por quê? Porque eu coloquei na minha conta que saque era colocar dinheiro na conta. Porque eu não tinha esse olhar, né, financeiro, não sabia nem o que era conta de banco naquela época, né, nem sabia. Então, eu errei a questão por causa disso. E vocês não vão errar mais a partir de agora. Depósito, positivo. Saque, negativo, tá? Sacar é retirar da sua conta. Então, se você está retirando da sua conta, por exemplo, o Ítalo retirou R$1.000 da conta dele para me dar de presente, né? Então, ele vai ser o quê? Menos R$1.000, tá? Porque ele está retirando da sua conta, está sacando. Próximo, profundidade. Algum mergulhador foi e desceu a uma profundidade de 20 metros. Então, se ele desceu a uma profundidade de 20 metros, esse valor é o quê? Negativo, certo? Próximo, saldo negativo. Anos antes de Cristo, todos os anos antes de Cristo também são escritos negativamente. Saldo negativo, déficit. O que é déficit? Novamente, é como se fosse um
uma dívida, né? Algo que você está no negativo, está devendo, você perdeu mais do que ganhou. Por exemplo, quem gosta de acompanhar os jogos de futebol, quando eles têm o saldo de gols lá negativo, teve um déficit lá de gols, tá bom? Perder, erros e temperaturas abaixo de zero. Quem aqui já foi em algum local que teve a sensação térmica, ou que chegou mesmo a temperatura abaixo de zero, aquelas temperaturas bem mesmo negativas, tá? Então ali nós temos muito frio mesmo. Então esses números negativos, eles surgiram por essa necessidade. Não surgiram simplesmente porque o alemão Zirhau quis colocar esse conjunto, mas ele surgiu porque tinha operações matemáticas que eu não conseguia fazer com os números naturais e tinha situações do nosso dia a dia em que os números inteiros, eles são importantes e são necessários. Nós só temos aqui, vamos fazer essa atividade rapidinho, comigo aqui, bora lá. Eu quero que vocês coloquem junto comigo esses números que aparecem aí na nossa projeção em ordem crescente. O que é ordem crescente? Do menor para o maior. Aí o que é que vocês vão seguir? Vocês vão se guiar, tá? Por a reta numérica, nossa, ficou retinha, dos inteiros. Então, 0, mais 1, mais 2. Eu coloco mais, como a gente já sabe, só se quiser, tá bom? E outro detalhe, é infinito para os dois lados. Então, aqui desse lado tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e também vai infinitamente, tá bom? Então, a reta cresce nesse sentido. A reta cresce para cá. Então, quanto mais à direita um número está, maior ele é, tá? E os números negativos? Os números negativos, quanto mais eles vão para cá, ó, mais eles vão para a esquerda, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, eles estão o quê? Diminuindo, tá? Então, se eu perguntar para vocês, quem é o menor número que tem aqui nesses, quem seria o menor? Vocês vão procurar aquele número que é negativo e ele é o maior negativo, mas ele vale o quê? O menor, ele vale o menor valor que existe aqui. Olha o que eu disse, quanto maior o número negativo em tamanho, que a gente pensa 20, 30, 1 milhão, menor vai ser o seu valor. Se eu pego menos 1 e menos 2, quem é maior? Menos 1, tá? Se eu pego menos 1000 e 0, quem é maior? 0, tá? Se eu pego menos 20 e menos 30, quem é maior? Menos 20, certo? Então, os números negativos, quanto mais próximo do zero, maior eles são. Já os números naturais ou positivos, quanto mais distante do zero, maior eles vão ficando, certo? É só lembrar que a reta cresce para cá. Então, quem é maior? Menos 1 ou menos 4? O menos 1, porque ele está mais à direita. Entendido? Então, bora botar em ordem crescente para a gente concluir a nossa aula de hoje, que foi maravilhosa com vocês. Bora lá. Quem é o menor número que eu tenho ali? Vamos pegar os negativos. Eu tenho os negativos menos 2, eu tenho menos 5. Quem tem aí, quem está bom da vista, me ajuda. Depois eu tenho menos 1, depois menos 3. Pronto. Então, vamos organizar primeiro os negativos. Quem é o menor desses números? Vai ser aquele que é o maior, certo? Então, o menor é o menos 5. Então, vem menos 5 primeiro. Depois do menos 5, vem que número? Hein, Klaus? Depois do menos 5, vem que número? Bora lá. Depois do menos 5, vem que número? Hã? Menos 3, muito bem. Depois do menos 3, Ítalo, vem que número? Menos 2, certo. Depois do menos 2, menos 1, muito bem. E aí a gente colocou todos os números, certo? Negativos. Agora vamos olhar os positivos. Tem 0 ali? Tem. Então, 0 fica bem aqui no centro, ó, entre os negativos e os positivos. E agora os positivos vocês vão botar normalmente, como vocês já sabem, quem é maior e quem é menor, tá? Vamos ver quem são os positivos aqui. 7, 20, 8
e 13. Então, quem que vem primeiro? Vem o 7, não é isso? Então, vem 7 primeiro, depois do 7, o 8, que é mais 8, depois do mais 8, vem o 13, certo? 13, e por último, vem o 20, ou mais 20. Lembrando que o sinal de mais, ele é o que? Facultativo, você coloca só se quiser. Agora, o sinal de menos, não. O sinal de menos, ele é obrigatório. Se você tira o sinal de menos, o número deixa de ser negativo. E aí ele já não vai ser o que? Um número inteiro. E outro detalhe só para concluir. Todo número natural é inteiro, tá? Todo número natural é inteiro. Vou voltar bem aqui só para vocês observarem nos slides. Ok, então aqui, ó, todos os números naturais que vocês podem observar. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Ele está dentro dos inteiros. Então, eu posso falar com toda convicção, com toda certeza, que todo número natural também é um número o quê? Inteiro. Tá certo? Então, nós fechamos nossa aula de hoje, viu? Foi um prazer estar com vocês. Quem são os números inteiros? Todos os números inteiros, tá? Positivos e negativos, e o número 0. Qual letra o representa? Letra Z, tá? E ele é um conjunto infinito. Obrigada, até a próxima aula.